Filho do pastor, glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 13, meus amados. Está escrito assim, ó. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Olha que interessante aqui, amados. Aqui nós vemos uma necessidade, uma preocupação, se a gente pode dizer assim, né, da parte de Jesus. Na verdade, era para mim, para eu e para nós estarmos falando sobre isso nesse momento. Ó. Jesus ele perguntou o que as pessoas diziam que ele era. Quem que as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas entendem que eu sou? Aí eles responderam, ó, uns dizem que o Senhor é João Batista. Jesus era João Batista? Outros dizem que é Elias. Jesus era Elias? Outros dizem Jeremias. Jesus era Jeremias? Não. Ou alguns dos profetas. Ou seja, as pessoas no geral, elas não sabiam quem é Jesus. Amados, e o mesmo acontece hoje. Muitas pessoas, elas não entendem quem é Jesus. Às vezes elas têm certo no coração, não, eu sei Jesus, o Filho de Deus, mas não entende o que significa ser o Filho de Deus, o que significa ser o Messias. Quando nós chamamos Jesus Cristo, o Cristo não é o sobrenome de Jesus. Muitas pessoas às vezes têm Jesus Cristo como se Cristo fosse o sobrenome de Jesus. Não, não é isso, meus amados. Cristo significa o Salvador, aquele que haveria de morrer para salvar a humanidade, o Messias. Amém, meus amados? Então as pessoas não entendiam, eles achavam que era um rabi qualquer, um mestre, né? um professor qualquer, uma pessoa muito especial, uma pessoa muito ungida, uma pessoa que tinha um carisma muito grande, uma pessoa que cativava as pessoas, tinha muita sabedoria. Não, meus queridos, Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus é o Rei dos reis, o Filho do Deus vivo. E Jesus ele perguntou daí para os seus discípulos, ó. Versículo 15, ele diz assim, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E você da igreja, você discípulo de Jesus, você que se diz crente, cristão, pastor, missionário, missionária, pastora, bispo, apóstolo. Tem muitos apóstolos, mas nem todos são de verdade. Amém, queridos? Jesus está dizendo assim, e vós? Por que o senhor diz isso, pastor, apóstolo? Muitos não são de verdade. Você vê que os discípulos já eram chamados por Jesus de apóstolos. E um pouco antes de Jesus ser crucificado, Jesus disse para o Pedro, o apóstolo Pedro, falou assim, Pedro, eis que Satanás pediu para peneirar você, mas eu roguei por você. Porque ainda não é chegada a tua hora. E ele diz assim, quando tu te converteres, Pedro, fortalece teus irmãos. Imagina que Jesus disse isso para um apóstolo. O apóstolo Pedro. Pedro, apóstolo, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Hoje Jesus está perguntando, quem vocês dizem que eu sou? Primeiro o povo. O que o povo diz que eu sou? Quem que o povo diz que eu sou? Ah, Elias, Eliseu, profeta, João Batista. Nada disso, eu não sou eles. São homens de Deus, homens importantes, pessoas de fé. Mas Jesus não é eles. Jesus é muito mais do que eles, meus amados. Aí agora a preocupação de Jesus era diretamente aqueles que estavam caminhando com ele. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Olha que coisa linda, queridos. Versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, amados. O Pedro, nesse momento, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, pastor, mas por que tantas pessoas não entendiam quem era Jesus? Achavam que ele era uma outra pessoa, ou tinha uma unção de outra pessoa, uma unção desse ou daquele? Por que muitas pessoas não entendiam isso? E Pedro foi lá certinho e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Jesus. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, o Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Querido, isso aqui é muito importante, porque o conhecimento de Jesus,
nós não vamos ter por estudo, não vamos encontrar esse conhecimento por teologia. Aliás, eu conheci muitos teólogos que são ateus, não declarados. Eles não acreditam na palavra de Deus, não acreditam em milagres, não acreditam que algo sobrenatural possa acontecer. Eles acreditam em razão, só que eles não entendem isso, porque se apoiaram em teologia. Pastor, como o senhor pode dizer isso? Eu posso dizer isso falando dos fariseus, que é mais teólogo que os fariseus, que nasceram entre os judeus, dedicaram a vida ao estudo da palavra de Deus e quando viram Jesus não o reconheceram como Cristo. Muito pelo contrário, ainda fizeram de tudo para impedir o ministério de Jesus, a ponto de acusar ele de falsas acusações, né, para crucificá-lo, para que ele fosse morto. Então, os teólogos, existem muitos que não conhecem a Deus. A teologia não vai garantir o teu conhecimento. O teu esforço próprio não vai garantir o teu conhecimento. É isso que Deus está dizendo. Sabe que há algo maravilhoso no Evangelho de Deus? Que ninguém vai alcançar o Evangelho de Deus, a salvação, por esforço próprio. Eu não vou bater lá na porta do céu, toque, 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 Senhor, aí é meu lugar, porque o Senhor me consagrou um apóstolo, o Senhor me consagrou um pastor, eu era líder dessa igreja, eu levei tantas pessoas a Cristo, eu impus as mãos em teu nome, Senhor Jesus, e muitos foram curados, eu expulsei demônios em teu nome. Ninguém vai poder chegar na porta do céu, bater e dizer isso para o Senhor Jesus, porque ninguém vai entrar no céu por mérito próprio. Amém, meus queridos? É isso que Deus quer que você entenda. Olha que coisa maravilhosa que ele está dizendo. Pedro, disse Jesus, no versículo 17, tu és abençoado, bem-aventurado, abençoado, porque não foi carne e sangue que te revelaram que eu sou Cristo, mas quem revelou que eu sou Cristo foi meu Pai que está nos céus. Amém, meus amados? A única maneira que nós temos de entender quem é Jesus é se o Pai revelar o Filho para nós. Amém, meus amados? Amém. Por isso que a minha oração, a nossa oração hoje é essa para a sua vida. Pai nosso, nosso Pai, Deus, revela seu Filho Jesus Cristo no coração dessa pessoa que está ouvindo nesse momento. Revela Jesus Cristo nessa pessoa que está assistindo, está acompanhando nós pela rádio, pelo Facebook. Revela teu Filho Jesus, porque ela não vai chegar a esse entendimento por busca própria, por conhecimento, por esforço. Ela nunca vai chegar a esse entendimento por mérito próprio. A única maneira dessa pessoa entender quem é Jesus Cristo é Deus, o Pai, revelando no seu coração. Essa oração que você deve fazer, meu amado. Que é a melhor oração que você pode fazer pela sua vida. Senhor, Deus, revela teu Filho Jesus Cristo. Porque nós chamamos Jesus de Senhor, amados, mas será que nós colocamos Ele como Senhor na nossa vida? Certa vez o Senhor disse, olha, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Olha o que o Senhor Jesus chegou a dizer, meus amados. E isso é comum hoje as pessoas dizerem, eu também sou filho de Deus. Eu conheço Jesus, eu amo Jesus. Jesus falou, se me obedeceis meus mandamentos, este é o que me ama e será amado de meu Pai. Então o que nós devemos fazer é obedecer os mandamentos do Senhor. Mas que mandamentos se nós não conhecemos? Não é verdade, meus amados? A gente não conhece todas as leis. Os 10 mandamentos não é muito difícil de nós entendermos, não é muito difícil de nós conhecermos, é só 10. A gente vai ler ali, vai estar os 10. Não, mas existem muitas leis, mandamentos, preceitos que estão no livro de Levíticos, Números, Deuteronômios, que são leis e regras que os judeus precisavam observar. E será que eu e vocês hoje nós temos que observar? Nós não vamos conseguir, meus amados. Mas Jesus ele falou assim algo muito especial. Ele disse assim, ó, primeiro grande mandamento, amarás o teu Deus de toda a alma, força, entendimento e todo o seu coração. E amarás, de novo amar, o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, do amor, ele disse assim, de amar a Deus e amar o próximo, se cumpre todas as leis, todos os mandamentos e todos os profetas. Olha que algo extraordinário é isso que Deus nos deu, meus amados. A única coisa que nós precisamos fazer é amar a Deus e nos esforçar. Hoje o meu amor é um, amanhã ele vai aumentar. Quanto mais eu conhecer o Senhor Jesus, meu amor por ele vai aumentar. Hoje você tem um amor por Deus, só que você com toda a tua força, você tem que oferecer esse amor ao Senhor Jesus. Amanhã a tua força vai ser maior. Amém, meus amados? É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Porque dessa maneira nós vamos começar a fazer coisas que vão agradar a Deus. O Abraão, o pai da fé, ele não tinha mandamentos, ele não tinha lei, não tinha preceitos. Mas ele amou a Deus.
Ele acreditou, a Bíblia diz assim, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Essa fé fez com que ele se circuncidasse, por exemplo, que passou a ser mandamento para os judeus. Hoje nós devemos nos circuncidar, pastor? Sim, mas não na carne, no nosso coração. Nós devemos oferecer o nosso coração circuncidado ao Senhor. Não é no exterior, é no coração, consagrado a Deus. Amém, meus amados? Abraão não tinha mandamento, mas ele dizimou. E hoje muitas pessoas pregam contra o dízimo, mas você vai levar dinheiro para o pastor. Você não está levando para o pastor. Quando você faz isso com entendimento, você está fazendo isso para Deus. Amém, meus amados? Deus não pediu para ele fazer, mas ele fez. Por que ele fez? Por causa do amor. Depois Deus deu mandamentos, leis e preceitos para os seus descendentes, para os seus filhos, os filhos de Abraão no sangue. E hoje Jesus ele não veio revogar essa lei, não veio mudar. Ele veio nos ensinar a cumprir. E ele nos trouxe novamente algo que nós tínhamos esquecido. Que para nós cumprirmos os mandamentos do Senhor, não vai ser por mérito nosso, vai ser através do amor. Amém, queridos? Porque quando nós amamos a Deus, por exemplo, nós deixamos de mentir. É um exemplo. Por quê? Porque eu não agrado a Deus, eu não quero mais mentir. A pessoa que ela começa a amar a Deus de verdadeiramente, ela deixa de roubar. Por quê? Porque não agrada a Deus, não precisa alguém ver, não precisa ter uma câmera filmando ela, para que ela se torne ou não, já diz aí o ditado, né? Ocasião faz o ladrão, está amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, isso funciona. No mundo é assim. As pessoas, às vezes, não roubam porque não tem oportunidade. Quando tem, fazem a escolha errada. Mas quando nós conhecemos a Deus, quem é Jesus Cristo, e amamos a Ele, a gente não faz mais isso. Por quê? Porque não agrada a Ele. E isso é um ato pela fé. Porque eu só vou deixar de fazer isso para não desagradar a Deus porque eu acredito nele. Se eu não acredito nele, eu não vou me importar. Ninguém está vendo, ninguém sabe, eu faço o que eu quiser da minha vida. Não é verdade, meus amados? Jesus está perguntando, filhos, quem que as pessoas dizem? Quem é você que está me ouvindo agora? Quem você diz que eu sou? Quem é Jesus para você? Ah, é o Cristo. Mas o que é o Cristo? Você tem um entendimento de que é o Cristo? Você tem um entendimento de que Jesus é o Senhor? Você tem entendimento do que o Senhor, a autoridade que o Senhor tem sobre a nossa vida? Ou será que muitas vezes nós dizemos para o Senhor Jesus o que Ele deve fazer? Olha, o Senhor é meu Senhor, mas o Senhor tem que fazer isso na minha vida. Então, a gente diz Senhor, mas as nossas atitudes não consideram Jesus como Senhor. Vocês estão me entendendo, meus amados? É assim. Olha, se o Senhor fizer isso, nós tivemos, até eu contei na terça-feira passada, um testemunho muito bonito no irmão que foi à igreja. Ele me contou com lágrimas nos olhos, ele chorou, ele disse assim, pastor, eu fiz algo terrível, ele disse. Ele toca violão, louva a Deus de maneira extraordinária. E ele disse assim, que ele falou para Deus assim, Senhor, eu não toco mais violão para o Senhor enquanto o Senhor não fizer o que eu quero que o Senhor faça na minha vida. Olha, amados, que loucura que ele fez. Sabe o que aconteceu? Ele caiu de moto e quebrou as duas mãos. Teve que colocar pino nas duas mãos, enfaixou as duas mãos. E para piorar, não acabou aí, amados. Ele chegou em casa com as mãos enfaixadas e disse assim, ele me contando, chorando. Ele me contando assim, ó, Senhor, eu disse para Deus, pastor, eu falei assim, olha aqui, ó, as mãos estão enfaixadas. O Senhor disse na sua palavra que mal nenhum sucederia. E olha o que está acontecendo comigo. Ele cobrou a Deus, amados. Deus teve uma misericórdia tão grande dele, queridos, que disse para ele assim, filho, nesse dia que você caiu, quebrou as mãos, você lembra que a tua cabeça estava debaixo do caminhão? O que fez com que a tua cabeça não fosse esmagada? Eu não deixei, meu querido, eu estava contigo naquele momento. Ele chorou naquele momento me contando, ele chorou com Deus, ele pediu perdão para Deus. E agora ele está praticamente aprendendo a tocar de novo. Tem muita dificuldade nos movimentos, tem muita dificuldade para tocar. Amém, amados? Sabe por que ele fez isso? Porque ele foi ensinado assim. Pessoas que não conhecem o Senhor Jesus apresentaram esse evangelho para ele, esse falso evangelho. Que você tem que cobrar, ou Deus é, ou Deus não é. Está escrito, ele tem que fazer, amados, ele não falha. Sabe quem que falha? Sou eu, somos nós, é você. Nós falhamos com Deus. Como que nós falhamos com Deus, pastor? Deixando de acreditar na sua palavra. Não honrando o seu filho, que nós chamamos de Senhor. Existe religião que chama Jesus de menino até hoje, o menino Jesus. Vocês estão entendendo, meus queridos? As pessoas não estão honrando, por quê? Porque não conhecem.
Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, disse o Senhor Jesus. E ninguém vem, ele falou, ao Pai senão por mim. Não existe um outro caminho. Aí as pessoas inventaram religião, a religião vai levar até Deus. Não vai, quem vai levar até Deus chama-se Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Aí inventaram as boas obras, as caridades. A caridade vai chegar até Deus. Não vai chegar, meus amados. A caridade é nossa obrigação. Quem chega, quem leva até Deus? Jesus Cristo, o Senhor. Amém, meus queridos? Aí inventaram um monte de coisa, vamos cultuar, nós vamos fazer, nós vamos cantar louvor, nós vamos erguer as mãos, nós vamos vestir outras roupas, nós vamos estudar a palavra. Não, queridos, só existe um caminho para chegar a Deus, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. Ninguém chega. Como que eu ando por esse caminho, pastor? Ouvindo, obedecendo. Muitas vezes, queridos, nós não entendemos o porquê que Deus tem pedido isso, porquê que Deus tem dado essa direção. Eu costumo muito falar a respeito do tapa na face, né? Porque Jesus ele falou, se desferirem um tapa na tua face, vira-lhe a outra face. Não é fácil, meus amados, você levar um tapa na face não é fácil. Imagina quando depois que você levar um segundo tapa. Deus está falando, filho, esquece o teu orgulho. Esquece os sentimentos. Amados, o sentimento, ele tem afastado as pessoas de Deus. As pessoas sentem isso, sentem no coração. E a Bíblia diz que o coração é desesperadamente enganoso. As pessoas sentem, olha, eu estou sentindo que eu tenho que fazer isso, eu estou sentindo que eu tenho que fazer aquilo. Ah, eu não faço isso porque falaram isso para mim, ninguém faz dessa maneira comigo. E o que tem acontecido, meus amados? As pessoas têm se afastado de Deus. Porque o Evangelho você tem que tirar o sentimento, colocar ele de lado. Isso que o Evangelho nos ensina. E começar a agir pela fé e obediência. Porque a obediência é a fé naquilo que você acredita que é certo. Porque Deus disse que é certo. Se a palavra de Deus diz algo, queridos, veio de Deus. É a palavra de Deus. E se eu obedecer aquilo mesmo sem entender, aí eu estou provando que eu acredito na palavra de Deus. Então, quando você virar a outra face, o sentimento vai falar, não vira. Mas a razão, a fé vai falar, obedeça o teu Senhor. Porque dessa maneira, você vai ser abençoado. Imagina uma situação, queridos. O comandante do exército do rei da Síria, herói de guerra, leproso, Naamã, chegou até o profeta Eliseu. Descobriu lá, tinha uma menina, uma serva na casa dele, que tinha sido levada escrava. E ela disse assim, ó, lá em Israel tem um profeta que pode curar o senhor da lepra. E ele foi lá, já falou com o rei, com o amigo dele, o rei da Síria, que já tinha vencido Israel. Olha, a menina lá falou que tem um cara lá que pode me curar. O rei mandou uma carta, falou, fala que ele tem que te curar. E ai dele se ele não te curar. Mandaram a carta para o rei de Israel, que tinha acabado de perder da Síria. O rei de Israel rasgou as suas vestes e disse assim, tá vendo? Eles querem romper comigo. Amém, queridos? Ele disse assim, olha aqui, ó, ele está procurando um pretexto para brigar comigo de novo. Aí o Eliseu falou assim, manda vir a mim que ele vai saber que tem profeta em Israel. E quando ele chegou diante de Eliseu, Eliseu nem o atendeu. Ele mandou seu servo Geazi dizer, Geazi, desce lá, fala com ele, vai até o Rio Jordão. Desce ao Rio Jordão, se mergulha 7 vezes, não é uma, nem duas, nem 6, 7 vezes. Depois da 7ª vez que ele mergulhar, ele ficará curado da sua lepra. Ah, pastor, mas o profeta era tão machão que falou, deixa ele vir a mim que eu vou mostrar que tem profeta, e não teve coragem de olhar na cara dele. Você vê como que as pessoas, elas têm o sentimento, o raciocínio humano, ele é carnal, ele é maldito. E o Naamã, quando o servo falou isso, o Geazi, o servo de Eliseu, disse isso para ele, ele ficou indignado por causa do sentimento. Ele disse assim, eu pensava que o profeta viria olhar na minha cara, face a face, que ele faria assim, um ritual com a sua mão, ele imporia as mãos sobre o enfermo e o enfermo seria curado. Você vê que as pessoas, elas visualizam, elas dizem como que elas querem que Deus faça a obra na vida delas. E por causa dessa visualização que Deus não deu para elas, isso é carnal. Muitas vezes elas perdem a bênção. Elas deixam de ser abençoadas porque elas pensam assim, olha, eu vou receber essa bênção e tem que ser desse jeito.
O Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, chegou lá cheio de medalha no peito, na sua farda, e o profeta nem olhou na cara dele, mandou lá um servo, falou, vai lá e vai se banhar. E ele estava voltando indignado e leproso. Deus teve misericórdia da vida dele, falou, usou um servo dele, que disse para ele o seguinte, falou, Senhor, se o profeta tivesse pedido algo grande demais para o senhor não teria feito? Claro que eu teria feito qualquer coisa. Então, meu Senhor, já que ele pediu algo tão simples, só se banhar, por que não se banhar? Você está entendendo o tamanho da misericórdia de Deus? Porque esse homem ele ia voltar leproso para a Síria, indignado e acreditando que não tinha profeta em Israel, que era tudo um enganador, uns mercenários. Quantas pessoas hoje elas vão buscar nas igrejas a bênção de Deus e querem buscar do jeito delas? E saem das igrejas frustrados, revoltados, porque esperavam do pastor aquilo que só Deus pode dar. Cobravam do pastor aquilo que as pessoas não fazem. As pessoas cobram. Vocês estão entendendo? Senhor, eu quero que você faça isso. Mas não se dispõe para obedecer a Deus. Aquele irmão que ele contou esse testemunho, que ele quebrou os 2 pulsos, você entendeu? Ele cobrou de Deus. Primeiro ele disse, Senhor, se o Senhor não fizer o que eu quero, eu não vou mais fazer o que eu acho que o Senhor quer. Deus não precisa de mim, Ele não precisa de nós, queridos. Se eu falar para Deus, eu não vou mais pregar a tua palavra aqui na rádio nesse momento, e Deus vai falar, então vou fazer o seguinte, eu vou colocar um outro melhor que você, eu estou te dando uma oportunidade e você não está aproveitando. Você não está fazendo para mim, você está fazendo para você, porque o abençoado de estar aqui hoje sou eu e minha família. Nós somos privilegiados hoje para estar trazendo a sua palavra. Vocês estão entendendo, queridos? E depois que ele estava com as mãos machucadas, ele ainda disse assim, olha aqui, Senhor, tal palavra disse que mal nenhum me sucederia, eu estou com as mãos enfaixadas. Onde está a sua palavra? Ou seja, ele não faz o que ele devia fazer, mas cobrar a Deus, ele cobra. E a mesma coisa o Naamã. Eu pensava que ele faria isso, aquilo, faria um ritual lá, igual meus deuses que eu conheço lá, que eles são bons em fazer ritual. Amém, queridos? E estava voltando leproso, mas a misericórdia de Deus fez com que ele se banhasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Somente na 7ª vez, somente na 7ª, ele voltou curado. E a Bíblia diz que a pele dele ficou como a pele de um bebê. Ele curou da lepra e ainda ficou com a pele rejuvenescida. Olha que bênção, meus amados. Aí esse homem se converteu. Aí esse homem entendeu o poder de Deus. Voltou até o profeta. Aí o profeta recebeu ele. Olha, agora eu sei que existe profeta em Israel. E agora eu sei que não existe nenhum outro Deus senão o Deus de Israel. Amém. Aceita esse presente de rei que eu trouxe para quem me curasse. Aí o Eliseu falou assim, mas eu nem olhei para você, querido. Eu não curei você. Vocês entenderam a importância de Eliseu não descer ali? Porque senão ficaria certo que Eliseu tinha curado ele. Irmão, eu nem curei, nem olhei você. Aliás, eu mandei um servo, você saiu daqui revoltado. Quem curou você não fui eu, não foi meu servo. Quem curou você foi o Deus de Israel. Amém, meus queridos? É isso que Deus quer que você entenda. Não é a igreja, não é a placa, mas você precisa dedicar a sua vida a esse Deus. Para que você saiba, Jesus está perguntando, quem que as pessoas dizem que eu sou? Quem você diz que Jesus é? Jesus não é um profeta, meus queridos. Jesus é muito mais do que isso. Se Ele é o teu Senhor, se Ele é o Messias, nós devemos honrá-lo. Como que eu honro Jesus Cristo? Acreditando nele. Acreditando na sua palavra. Acreditando nos seus ensinamentos. Amém, meus queridos? Aí sim, o Pai que está no céu vai revelar seu Filho Jesus Cristo para você. Aí você vai saber exatamente quem é Jesus. Lembra que nós pregamos na semana passada aqui? Olha, Jesus falou para aquela mulher samaritana no poço. Ele disse assim, filha, quem beber dessa água do poço vai ter sede novamente. Mas quem beber da água que eu, Jesus, der, nunca mais terá sede. Ou seja, quem conhecer Jesus Cristo, e ele disse isso para ela, se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Ou seja, se você conhecer quem é Jesus Cristo, você não vai mais ter essas necessidades. Porque Deus ele vai dar tudo que você precisa, você vai ter a fonte para você buscar. E ele não está falando de água somente, ele está falando de tudo. Hoje você não precisa mais depender daquele governo, médico, advogado. Você tem um advogado dos advogados, você tem um médico dos médicos, você tem um juiz dos juízes, você tem um reino de Deus onde não há injustiça, não há corrupção, não há desigualdade, não há leis feitas contra o povo.
Jesus falou, eu não sou daqui, eu sou celestial. E aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira, morreram para este mundo e nasceram para o mundo celestial, o reino de Deus. Onde os benefícios nessa vida aqui são sobrenaturais. Por isso que o milagre se torna possível, a multiplicação, a cura se torna possível. Você já notou que muitas vezes a gente pede, o pastor, ore por mim? Por que a gente pede uma oração? Porque a gente acredita que Deus pode fazer o milagre. E por quê? Esse milagre, o que é esse milagre? Esse milagre nada mais é que os benefícios do reino de Deus para aquele que crê. Muitas vezes nós não temos fé para pedir a Deus, então nós pedimos ajuda, e não é errado pedir ajuda. Amém, queridos? Mas nós precisamos aprender a tomar posse dos benefícios do reino de Deus, a nossa pátria celestial. Você, como um filho de Deus, você tem benefícios sobre a sua vida que Deus conquistou gratuitamente para você. A única coisa que Ele requer não é que você cobre Ele, Senhor, o Senhor está escrito. Não, mas é que você acredite nele. A única coisa que Deus requer de mim, a única coisa que Deus requer de você, é que você acredite nele. Essa é a base do Evangelho, essa é a salvação. A fé em Jesus Cristo, a fé em tudo que diz Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Vamos ler de novo 17. Quando Pedro disse assim, ó, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus falou assim, tu és abençoado, Pedro, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que te revelou, meu Pai que está no céu. Glória a Deus, queridos. Eu quero saber quem é Jesus. Só Deus revelando. Você não vai chegar por esforço próprio. Aí Jesus ele fala uma coisa especial aqui, queridos. Olha que coisa linda. Com o entendimento de quem é Jesus. Olha os benefícios do reino de Deus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Que interessante isso, né? Olha o que Jesus está dizendo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Você que está me ouvindo, você sabe que pedra é essa? Eu vou responder para você que pedra é essa. Essa pedra é a revelação de que Jesus é o Cristo. A igreja vai ser edificada sobre a revelação de que Jesus é o Cristo. Vocês estão entendendo, amados, que Jesus não é religião? E nós somos a igreja e o corpo de Cristo, que também nós cultuamos a Deus num templo. Ele está dizendo assim, vai ser edificado com a pedra, ou seja, a revelação de que Jesus é o Cristo. Aí você vê sábios, entendidos, teólogos dizer que Pedro tem a chave do céu que faz chover. Como que pode isso, pastor? Mas o que o senhor está dizendo? Olha aqui, ó. 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Aí a pessoa fala assim, você viu, já viu essa expressão quando às vezes tem um trovão, um trovão forte, aí alguém fala assim, ó, São Pedro tá bravo. Você já ouviu essa expressão, meus queridos? Sabe por que eles dizem isso? Porque eles foram ensinados. Eles leram essa palavra, mas sem a revelação de Jesus Cristo. Então eles entenderam que Pedro que faz chover. Quando Pedro quer, ele liga o céu, ele abre a torneira, liga a torneira e a chuva vem. E quando São Pedro não quer, ele desliga a chuva e a chuva cessa. Não é isso que Jesus está dizendo. Você vê como que a teologia, muitas vezes, estudo humano, carnal, o homem natural, está escrito, ele não consegue entender as coisas espirituais. Então ele inventa heresias, ele cria seitas baseadas em palavras que Jesus não disse. Jesus usou um trocadilho de palavra, tu és Pedro, e sobre essa pedra, que pedra, pastor? Que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus é edificada entendendo que Jesus é o Cristo. Não é Pedro, não é Paulo, não é Jeremias, não é João Batista, não é Isaías, não é Elias. Não, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esse entendimento eu vou edificar a minha igreja. Você é a igreja de Jesus Cristo? Então entenda que Jesus é o teu Senhor, o Cristo, Filho do Deus vivo. E olha que coisa mais linda. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas somente contra a igreja que tem o entendimento de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque essa aí, ela está abençoada, beneficiada pelos benefícios do reino de Deus conquistados na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. Existem muitas igrejas que não têm esse entendimento que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E por causa disso, o inferno tem prevalecido contra ela.
sem revelação de Deus, do Espírito Santo, é criadas as heresias. Olha, São Pedro faz chover, ele desliga a chuva, ele liga a chuva, ele desliga a chuva, ele liga a chuva. Vocês estão entendendo, meus amados? Heresia. As pessoas criam um Deus que não existe. Aí a igreja vai ensinar, como ensinou aquele jovem que contou o testemunho, a cobrar a Deus. Senhor, o Senhor disse, eu tenho que fazer, o Senhor é, o Senhor não é. Por quê? Porque não está edificado em Jesus como Cristo. É um Jesus profeta, é um Jesus, um rabino qualquer. Um Jesus, um homem que passou há 2000 anos atrás, muito bom, gente boa ele. Não, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? E olha mais uma coisa importante, ó, versículo 19, vou ler de novo. Para a igreja que tem o entendimento que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Para você, igreja, Deus está entregando para você a chave do reino dos céus. Diga glória a Deus, queridos. Glória a Deus. E o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. O que chave é essa, pastor? Que chave é essa? O que eu tenho poder de ligar na terra e desligar na terra? É a oração. É a oração que a igreja tem no nome de Jesus Cristo. Jesus, ele disse, tudo que você pedir em meu nome, Jesus Cristo, Jesus disse, eu farei. Mas só vai fazer para quem tem o entendimento de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Não adianta usar o nome de Jesus sem entender quem ele é, sem se sujeitar a ele, sem acreditar nele. Por isso que nós pedimos as coisas e não recebemos, porque a gente não acredita. Então a gente cobra. Amém, meus queridos? Estou vendo aqui o tempo, 4 minutos. Isso, está acabando o tempo, queridos. Eu queria ter mais 1 hora para mim continuar pregando. Amém, querido? Mas já estou terminando. Então, Deus está te entregando a chave é a oração. Mas para que seja ligado, você liga aqui na terra e seja ligado no céu, ou você desligue na terra e seja desligado no céu, você precisa entender, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com esse entendimento, amados, tudo que você pedir em nome de Jesus Cristo, Ele fará. Não é o pastor, não é a igreja que vai te entregar. É Jesus que vai te entregar. A função do pastor, a função do apóstolo, a função do bispo, do homem de Deus, do missionário, do obreiro, é apresentar o Jesus que eles conhecem, se eles conhecem. Se eles não conhecem, vão inventar heresias. Mas se eles conhecem, você vai apresentar esse Jesus que você está lendo a palavra agora e você vai usar a chave que ele te deu. A oração em nome de Jesus Cristo, o Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso, em nome de Jesus, a pastora vai estender as mãos aqui, nós vamos estender, Pedro e a Nicole também. Meu Pai querido, nós ligamos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. O horário? Nós oramos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção na vida dos teus filhos. Revela teu Filho Jesus Cristo na vida de cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando. Pela internet, pelo canal da Rádio Guaratuba, pela página no Facebook, e depois vão estar acompanhando pelo YouTube, na página da Igreja Alicerce, e aonde for enviado esse vídeo, que eles sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados? Amém. Pela nossa fé e o entendimento que nós temos, vocês já estão abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa oração. Mas não fique só nessa oração. Conheça esse Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que Deus revele Jesus Cristo no seu coração. E peça em nome de Jesus. E Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quanto tempo nós temos? 3? Amém, meus amados. Então eu quero agradecer todos vocês que estiveram conosco, né, nessa ministração. Mais uma vez, convidando vocês para fazerem parte de uma de nossas igrejas. Paranaguá, na Bento Munhoz, 5597, em frente ao posto Bertioga. Paranaguá é a sede. Matinhos, na Avenida Curitiba, número 546, Avenida Curitiba, 546 em Matinhos, próximo ao material de construção Trombeta. Em Bituruna, na Rua das Araucárias, número 72, com o pastor Guilherme, que está nos acompanhando. Maringá, na Rua José Borim 589, com o pastor Nilton, com o pastor Diego, a missionária Magna e a Jaqueline. Amém, queridos? Aonde mais? Na Lapa, sexta-feira nós vamos estar na Lapa, na Rua 15 de novembro 241. 8 horas da noite, 7h30 ou 8 horas? 8 horas, né? 8 horas.
8 horas da noite, e na sexta-feira nós vamos estar na Lapa. Amém, meus queridos? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos abrir a igreja aqui em Guaratuba também. E Deus já, não sei como, em Foz do Iguaçu, Deus já colocou no nosso coração que vai ser aberto em Foz do Iguaçu também. E se Deus quiser, vai estar onde você estiver ouvindo na tua cidade, também Deus vai abrir esse ministério Alicerce. Amém, queridos? Esse ministério de ensino ao amor de Deus, à dependência do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Fala para o pessoal da rádio, da página da Alicerce, né? Quem está ouvindo na rádio. Isso, vocês que estão ouvindo na rádio, queridos, no Facebook, entra na página da igreja, Alicerce, Igreja do Amor de Deus. Amém, queridos? Procura lá no Facebook, no YouTube também, Alicerce, Igreja do Amor de Deus. Esse vídeo aqui vai ser editado, eu vou tirar o louvor, deixar só a palavra e colocar também na página do YouTube, Alicerce, Igreja do Amor de Deus. Amém, meus amados? Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Até terça-feira, às 21 horas. Amém. Glória a Deus, queridos.